Bem, vamos dar início então ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos baseados nos atributos de Deus. Nós vamos estudar esse tema durante algum tempo, né, os atributos de Deus, aquelas características que formam o ser de Deus, e na esperança de que sejamos fortalecidos na nossa fé a partir desses estudos pela graça de Deus. Então vamos começar. Primeiramente, quero mostrar para vocês aquele livro que servirá de roteiro para os nossos estudos, né? O livro escrito pelo A.W. Pink, um teólogo do século passado. O nome do livro, o título do livro é o título dos nossos estudos, né? Os Atributos de Deus, da editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. Ah, obviamente, o livro que vai servir de base, de fundamento para os nossos estudos, obviamente, né, é a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Esse livro vai servir, né, o livro da W. Pink, de um roteiro, né, por ser alguém que estudou e escreveu um clássico sobre esse assunto. Na medida em que outras obras forem usadas, nós vamos citá-las, tá? Antes de adentrarmos o próprio estudo, eu quero gastar um breve tempo é, mostrando para vocês o motivo que nos levou a estudar esse tema, né? Por que estudar os atributos de Deus? Em primeiro lugar, porque de tempos em tempos, né, nós notamos que a igreja perde, né, os irmãos, todos nós, podemos perder aos poucos o senso da majestade do glorioso Deus, conforme apresentado nas Escrituras. E quando isso ocorre, nós devemos reestudar o ser de Deus, quem é Deus, para que nós nos encantemos novamente, né, com a sua majestade, com o seu ser. Segundo lugar, pois o estudo dos atributos de Deus, pela graça de Deus, ele pode produzir cristãos mais tementes a Deus, ele pode infundir temor de Deus, né, em nossas vidas. Porque quando nós chegamos num ponto em que as pessoas tratam a Deus como se fosse um igual a elas, é porque elas não sabem mais nem quem é Deus e nem quem é ela, né? E então, novamente se faz necessário, né, estudar a pessoa de Deus, né, os nomes de Deus. Aqui nós não vamos estudar especificamente os nomes de Deus, né, não é o nosso objetivo específico, mas os nomes de Deus revelam quem é Deus, né? E especificamente nós vamos buscar conhecer mais sobre Deus, mais a Deus, a partir dos atributos, né, que a palavra de Deus se refere a ele. Em terceiro lugar, pois o estudo dos atributos de Deus promove maior conhecimento de Deus e de nós mesmos, né? Um bom conhecimento, um correto conhecimento sobre Deus influencia um correto conhecimento sobre quem é o homem. E o homem entendido biblicamente, isso só é possível a partir do conhecimento de Deus. Já dizia um teólogo lá do século XVI, né, que o conhecimento do homem ele é verdadeiro na medida em que o homem se conhece em Deus. Ou seja, quem tem autoridade para dizer quem é o homem, não é o homem. Quem tem autoridade para dizer quem é o homem é o próprio Deus, o Criador do homem. Então, o conhecimento correto sobre Deus, ele é a base para o conhecimento correto sobre quem nós somos. E conhecer os atributos de Deus significa conhecer quem Deus é. E, por rebatida, nós também nos colocamos no nosso lugar. Em quarto lugar, pois o estudo dos atributos de Deus, ele pode fortalecer a nossa fé em tempos difíceis, né? Em tempos de insegurança, ansiedade, medo, sofrimento, conhecer quem é o Deus soberano. Aí, ó, soberania já é um atributo de Deus. Então, uma pergunta que nós fazemos é: conhecer a soberania de Deus deve provocar o que em mim e em você em tempos de dificuldade, em tempos de insegurança? Então, nós cremos, sim, pela palavra, que o estudo dos atributos de Deus, ele pode muito nos confortar, nos consolar, nos orientar, nos fortalecer. Quinto lugar, pois o estudo dos atributos de Deus nos instrui na oração, nos ensina a orar melhor, né? Nos ensina a adorar de uma maneira que seja aceitável a Deus, nos ensina sobre o louvor
e também nos ensina sobre confiança. Será que Deus ele é digno da nossa confiança? Né? Obviamente que sim, né? Obviamente que sim, mas por quê? E é só o estudo dos atributos de Deus que vai responder a essa questão, né? Se Deus é confiável assim, né? Em sexto lugar, pois estudar os atributos de Deus sempre fez parte da tradição cristã. Sempre a igreja sadia, a igreja cristã, né, a tradição cristã, ela sempre estudou o ser de Deus, as suas obras, os seus atributos. E nós fazemos parte dessa boa tradição. E é uma tradição bíblica, né? E por fim, em sétimo lugar, pois estudar os atributos de Deus é algo extremamente prático, né? Se você acha que esse tema é um tema muito metafísico, muito teórico, teológico, muito distante, negativo. Não é isso de forma nenhuma, né? Se existe um tema, existem vários temas que são extremamente práticos em si mesmos. Um deles é esse tema dos atributos de Deus. É impossível que conhecer a Deus não seja algo prático. Impossível, né? Impossível. Então esses são os porquês, né, de se estudar os atributos de Deus. Existem outros, né, mas nós aqui compartilhamos 7 dessas justificativas, né, dessas explicações do porquê estudar os atributos de Deus. Dito isso, vamos só relembrar de modo bem rápido e breve o que são atributos, né? Atributo não é uma palavra, não é uma expressão que nós utilizamos normalmente no dia a dia. Então, de modo bem simples, atributos em geral são as características que formam um ser, as características formativas de um ser. Deus tem os seus atributos, o homem tem os seus atributos, os animais têm também os seus atributos, né? Agora, especificamente, quando falamos sobre os atributos de Deus, estamos nos referindo às perfeições, né? Aquelas perfeições que são atribuídas, são dadas a Ele nas Escrituras, bem como as perfeições exercidas por Ele, né? Que Ele apresenta nas obras da criação, nas obras da providência, que é a manutenção, né, a continuidade da criação, e nas obras da redenção. Quando Deus cria, Ele manifesta seus atributos. Quando Deus gerencia, cuida providencialmente daquilo que Ele criou, Ele também está manifestando seus atributos. E quando Deus decide redimir o ser humano, né, da sua condição caída, Ele também está ali manifestando os seus perfeitos atributos. E uma outra definição um pouco mais resumida, atributos são aquelas perfeições pessoais de Deus, tá? Quando nós estudamos os atributos de Deus, normalmente nós dividimos didaticamente esses atributos em 2 grupos. Nós não vamos, né, usar tanto essa linguagem nos nossos estudos. Aqui eu já estou pegando, né, uma divisão didática normalmente presente em livros de teologia sistemática, tá? Mas normalmente quando nós estudamos os atributos de Deus, existe essa divisão em 2 grupos. De um lado, os atributos incomunicáveis. Do outro lado, os atributos comunicáveis. O que é isso? De modo bem simples. Os atributos, nós já acabamos de ver, né, que são aquelas perfeições pessoais do ser de Deus. Agora, o que são os atributos incomunicáveis? São aquelas perfeições pessoais que só existem em Deus. Por exemplo, Deus é onipotente. A onipotência é um atributo incomunicável, ou seja, que Deus não comunicou ao ser humano. Só Deus tem. Esse atributo, né, da onipotência, assim como da onipresença, a onisciência, a soberania, são 4 atributos que são incomunicáveis. Só Deus tem. Isso não foi comunicado ao ser humano. O ser humano não é onipotente. Na verdade, o ser humano é bem fraco, né? E uma epidemia, né, um vírus, deixa isso bem claro para nós, além de outras coisas. A palavra de Deus deixa isso claro para nós, né? Agora, se os atributos incomunicáveis são esses, né, aqueles que só Deus tem e não foram comunicados ao ser humano, os atributos comunicáveis são aqueles que foram comunicados ao ser humano. São aqueles que existem em Deus e que encontram algum tipo de semelhança no ser humano, né, de comunicação com o ser humano. Obviamente, mesmo o ser humano tendo alguns desses atributos, em Deus esses atributos estão no nível da perfeição, no ser humano não. Né? O ser humano foi manchado com pecado. E mesmo quando o ser humano estiver nos novos céus e nova terra, ou seja, sem a mancha, sem os efeitos da mancha do pecado, né, totalmente restaurado,
em Deus esses atributos são perfeitos num nível diferente da perfeição que caracterizará o ser humano. Tá? Então, por exemplo, alguns exemplos de atributos comunicáveis. Deus é um ser relacional. A relacionalidade também foi passada ao ser humano. O ser humano é um ser essencialmente relacional. É um ser que foi criado por Deus e para Deus. Deus é um ser essencialmente relacional. Mesmo sendo um Deus, sempre existiram, existem, sempre existirão três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sempre viveram, vivem e viverão num relacionamento chamado, usando um termo teológico, no relacionamento intertrinitário, né? Entre a Trindade, entre o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus é um ser essencialmente relacional. Quando Deus cria o homem, esse atributo é passado ao ser humano. O homem também é um ser essencialmente relacional, que foi criado para viver numa relação tripla, com Deus, com o próximo e com a realidade criada, né? O pecado ele atinge essas três áreas, essa tripla relação do ser humano, e em Cristo essa tripla relação ela é restaurada, tá bom? Então a gente só citou isso daqui para refrescar nossa memória. Vamos agora ler 3 textos que falam sobre a importância do conhecimento de Deus, okay? De se conhecer a Deus, meditar nos atributos de Deus. Então, Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quer se gloriar? Glorie-se em conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor, né? Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? É uma pergunta, e a resposta é ninguém. Ninguém existe como Deus. Na verdade, não existem outros deuses, né? Os outros deuses são deuses falsos, criados pelo coração humano, né? Que é idólatra. E Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? E todos nós estamos nesse versículo aqui. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Uma frase do A.W. Pink, que é muito especial, eu reproduzo ela aqui, que é a seguinte: um conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as necessidades de cada criatura humana. Não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento que fica só no aspecto cognitivo. Não são só informações sobre Deus. Aqui ele está falando de 2 tipos de conhecimento, bem íntimos. Um conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as necessidades de cada criatura humana. Ou seja, conhecimento de Deus é para a vida. Conhecimento espiritual, conhecimento salvador, que passa pelo intelectual, mas vai além. É a maior necessidade do ser humano, de todo ser humano, né? Vamos lá, então. Primeiro atributo que nós vamos meditar, e esse é o objetivo do estudo de hoje, e eu sei que às vezes provoca uma certa estranheza, justamente porque a gente não está acostumado a meditar tanto assim no ser de Deus. Então é normal que tenha essa certa estranheza, né? É aquilo que nós chamamos o A.W. Pink chama de a solidão, entre aspas, de Deus, tá? Não pense na solidão de Deus como sendo a sua solidão. Quando o homem está solitário, está em solidão, isso significa tristeza, incompletude, dúvidas, falta algo. Com certeza isso não acontece com Deus, né? Mas o que nós queremos dizer com isso? Vamos lá. Devagar, vamos encaixar as peças, E aos poucos nós vamos entendendo sobre esse atributo de Deus, sobre essa realidade de Deus. Então, Gênesis 1:1, o texto bastante conhecido. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui nós destacamos 2 expressões aqui, No princípio, Deus. A questão é o que existia, quem existia antes desse princípio. Aqui é o texto
né, que abre as Escrituras, Gênesis 1, e que fala que no princípio Deus criou todas as coisas. A questão é, antes de criar todas as coisas, antes de existirem todas as coisas, quem existia? O nada? Impossível, né? Se houve um tempo em que nada existia, era para continuar existindo nada, porque o nada não tem poder para criar alguma coisa, né? Então sempre existiu Deus, só Deus. Daí esse aspecto da, entre aspas, solidão. Ele existia, só ele, não existia mais nada e nem ninguém. A grande questão é que Deus, quando ele está, entre aspas, sozinho, ele nunca está sozinho, né? Ele é uma unidade e uma pluralidade ao mesmo tempo. É um Deus que existe em três pessoas. Ao mesmo tempo que existe unidade, é um Deus só. A Bíblia é contra o politeísmo, né? Contra a idolatria, né? Então, é um Deus só, mas que existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um relacionamento intertrinitário, né? Numa comunidade que vive em unidade. Então, houve um tempo, entre aspas, em que Deus habitava só, mas só com essas, né? Só nesse sentido que nós acabamos de falar. Só e ele se bastava, né? Não existia os céus, a terra, os anjos, o universo, nem nada, a não ser o Senhor Deus. As coisas eram assim não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Ou seja, desde sempre Deus existiu. E mais, desde sempre só Deus existiu. Até que um dia ele decidiu criar. E aí vem esse texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o nosso Deus, que sempre existiu. Por toda a eternidade passada, Deus esteve só. Mas com essas considerações aqui. Sempre completo em si mesmo, sempre suficiente em si mesmo, sempre satisfeito em si mesmo e de nada precisando. De nada precisando. Vamos continuar. Deus decidiu criar o universo, a terra e tudo mais, não porque ele tinha alguma necessidade fora dele, não. Mas ele fez isso por um ato exclusivamente baseado em sua boa vontade. Por que Deus decidiu criar? Não foi porque ele estava sentindo sozinho, que é impossível. Ele é uma comunidade, né? Ele é uma unidade, uma comunidade. Ele é um Deus triuno, né? Um Deus em três pessoas. Então não é impossível, não sente sozinho, né? Ele não sente incompleto. Ele é completo em si mesmo, mas ele decidiu criar baseado na sua vontade. Efésios 1:11, nele, em Cristo, né? Digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Né? Então, no início, estava lá Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Deus triuno, né? E Deus faz tudo conforme o conselho de alguém exterior a ele, não, mas o conselho da sua própria vontade, que é sempre boa, sempre perfeita, sempre soberana. Quando Deus decide criar o mundo e tudo que nele há, ele o faz para manifestar a sua glória, né? Nada é acrescentado a ele, mas a criação manifesta a sua glória. Ele não ganha nada, pois ele é todo suficiente e ele é Senhor sobre tudo. Mas a criação ganha, né? Então, quando Deus decide criar o mundo, por um motivo que estava nele, pela sua própria boa vontade, quando ele cria, ele manifesta a sua glória. Então, a criação, ela ganha, porque agora ela manifesta a glória de Deus. Mas Deus não ganha nada, porque ele é completo em si mesmo. Ninguém pode acrescentar algo a Deus, porque tudo é dele, né? Então, nesse sentido, ele não ganha absolutamente nada. E, obviamente, não perde nada, né? A questão é quem ganha é a criação, né? Romanos, 2 textos aqui, na verdade 3 textos, tem um no próximo slide, Romanos 11, 34 e 36. Preste atenção. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, né, reconhecendo a grandiosidade, sublimidade, a perfeição de Deus, né? E Deus é suficiente em si mesmo,
né? Nós precisamos dele. Ele não precisa de absolutamente nada. Isaías 40, 22, 23. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade, nulos, né, os juízes da terra. Né? Os céus, olha a linguagem poética, né? Estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Né? Quando você olha para o céu, né, aquele céu bem bonito, né? A cortina de Deus, né, numa linguagem poética. Né? E olha só que você consegue ver o céu só um pouco, né? A gente vê até o horizonte. É todo o céu, de todo o mundo. Né? E outro texto também, preste bastante atenção, Isaías 40, 15, 18. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Olha só, as nações, um pingo que cai no balde, um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Preste atenção. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Ou seja, todas as nações são nada. Não, na verdade elas não são nada, elas são menos do que nada. A quem comparareis com Deus? Né? Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16, lá está escrito assim: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Então, desses 4 textos que nós lemos, né, falando da grandiosidade de Deus, alguns destaques que nós fazemos aqui. Em primeiro lugar, Deus é solitário em sua majestade. Solitário não no sentido humano, né? Por favor, não é nesse sentido, mas no sentido de que ninguém pode acompanhar Deus na sua majestade. Quem que pode ficar perto de Deus na sua majestade? Só ele, ninguém, né? Só ele existe. Então, nesse sentido, ele é solitário em sua majestade. Isso é maravilhoso, né? Deus é único em sua excelência. Não existe ninguém que tem um patamar que nem chega perto do patamar de excelência de Deus. Deus é incomparável em suas perfeições. Nós nem somos perfeitos. E nas perfeições e todos os atributos de Deus tem a marca da perfeição, tem a marca da santidade, né? Tem a marca da sua soberania. E Deus é incomparável nas suas perfeições. Deus a tudo sustenta. Deus sustenta tudo. E ele se autossustenta. Mas ele não é sustentado por nada. Deus é independente de tudo e de todos. Entretanto, tudo que ele criou é dependente de Deus. O homem é dependente de Deus. Deus fornece bem a todos, porém ele não pode ser enriquecido por ninguém, porque ele já tem tudo. Ele já tem absolutamente tudo. E Deus é referência para si mesmo, ou seja, ele é o único ser autorreferente. Quem que é referência para Deus? Ele mesmo, né? Porém, toda a criação tem a sua referência em Deus. Então, Deus é o único ser autorreferente. Toda a criação é teorreferente, ou seja, tem a sua referência em Deus. Nós somos julgados por Deus, né? O Deus da Escritura, esse Deus que nós acabamos de falar, a pergunta é, como que ele pode ser conhecido? Você, será que nós temos condições de, por nós mesmos, sem a ajuda de Deus, chegar até ele? Obviamente que não. A Bíblia fala que não, a experiência fala que não, nós sabemos bem que não. Então, o Deus das Escrituras só pode ser conhecido por quem? Por aqueles a quem ele próprio se dá a conhecer. Então, é uma atitude de Deus. Deus só pode ser conhecido se ele se manifestar, se ele se mostrar. 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus,
porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, né? O homem, depois da queda, ele está no escuro espiritual. O homem, depois da queda, não tem nenhum tipo de luz interior, né? Nenhum tipo de luz interior. Ele tem, na verdade, trevas interiores. O que ele precisa é de uma luz externa. E essa luz não vem do sol, não vem dos astros, não vem da natureza, de nada disso. Ela vem de Deus, o Criador de tudo. Até porque o homem foi manchado pelo pecado, por essa rebelião contra Deus, e a natureza também foi manchada pelo pecado. O homem não consegue se achegar até Deus pela natureza, né? O homem consegue, pela natureza, saber que existe um Criador. A criação aponta para o Criador. Os céus proclamam a glória de Deus, mas os céus não são a glória de Deus. Infelizmente, tem pessoas que ficam paradas na natureza, divinizam a natureza. Isso é um sinal de rebelião contra Deus. Essa é uma manifestação clara do pecado, né? Nós precisamos daquele para quem a natureza aponta, né? Que é o próprio Deus. Então, é necessário, né, ajuda do próprio Deus, né? Entendimento do próprio Deus, iluminação espiritual, para que nós conheçamos a Deus e aí sim nós podemos interpretar a natureza de forma correta. Nós temos que crescer no conhecimento de Deus, né? E não existe nenhuma pessoa que pode dizer corretamente que ela já conhece tudo de Deus e não precisa conhecer mais nada. Isso é loucura, isso é sinal de doença espiritual. Uma pessoa saudável espiritualmente, ela vai primeiro ter noção da sua necessidade, ela vai ser humilde e admitir que ela precisa conhecer muito mais a Deus, né? Segunda de Pedro 3,18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. É mais um texto que nos ensina a prosseguir de modo perseverante no conhecimento de Deus. Colossenses 1, de 9 a 12, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Qual era o propósito? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo, né? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Mas um texto que nos ensina a prosseguirmos no conhecimento de Deus, conhecimento que produz transformação na nossa vida. E agora as considerações finais, né, sobre esse estudo introdutório. Em primeiro lugar, Deus é único na excelência do seu ser. Ninguém, absolutamente ninguém, é único na excelência do seu ser, a não ser Deus. É por isso que sempre vai ser uma afronta a Deus, quando nós começamos a adorar e confiar em qualquer outra coisa que não seja Deus. É porque só Deus é digno de confiança, de louvor, né, de mérito, de crédito. Só Ele. Agora, quando eu troco Deus pelo sol, pela lua, pelos astros, por mim mesmo, por algum outro homem, isso sempre vai ser pecado, isso sempre vai ser loucura. Isso é um sinal, né, não de luz, mas de trevas. Nós precisamos do conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus é único na excelência do seu ser. Ele é excelente. Ele é digno de toda a confiança nossa. Segundo lugar, viver sem conhecer a Deus é desperdiçar a vida. Isso é uma verdade. Viver sem conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, e só é possível isso a partir da palavra de Deus, que é a sua manifestação. A manifestação da sua vontade, né? Que foi registrada. Terceiro lugar, a correria e o pragmatismo, né, da vida moderna tendem a considerar a meditação nos atributos de Deus algo de pouca praticidade. E isso é um erro fatal, né? Então, essa correria, né, que nós vemos, principalmente em grandes metrópoles, né, essa correria aí do homem moderno ou pós-moderno, enfim, esse pragmatismo, né, aquela coisa, só é verdade se funciona.
isso vai criando uma mentalidade, né, um senso comum que nos diz que meditar nos atributos de Deus é algo que não tem muita praticidade, mas é exatamente o contrário. Pensar desse jeito é errado, meditar em si mesmo ou em qualquer outra coisa da criação também é um erro, mas a meditação bíblica é algo que deve ser voltado para um conteúdo específico. É meditar em Deus, na sua palavra. É um conteúdo que não é você, não é o que você acha, não é o que você sente. Até porque o que nós achamos, que nós sentimos, a nossa razão, ela nos engana, né? Então nós precisamos de algo confiável. Nós precisamos de Deus, meditar nos atributos de Deus. E isso é extremamente prático, né? Quarto lugar, o Deus das Escrituras é triuno. Ou seja, ele tem em si mesmo unidade e pluralidade, como nós já falamos. Antes de criar o universo, ele existia de forma completa e suficiente. Então, Deus é essencialmente relacional em si. É claro que depois ele manifesta, né? Ele se relaciona com o homem que ele criou, mas ele não precisava. O homem precisa, Deus não. Deus é essencialmente relacional em si, porque ele se basta. Ele já tem relação consigo mesmo. E isso não é individualismo, obviamente. Isso nem cabe esse título, né? É absurdo esse título para Deus. É um Deus só em três pessoas. É um Deus que é uno e trino, né? É triuno. Um Deus em três pessoas. Nele nós temos unidade e pluralidade. E tudo que Deus faz leva a marca de quem Ele é. Você olha para a realidade também ela é una e ela também é plural, né? Isso vem de Deus. Essa é uma das marcas da criação. Diferente, por exemplo, do judaísmo, onde ali a divindade ali o estilo, né, do judaísmo é um monoteísmo unitário, ou seja, um Deus de uma pessoa. A mesma coisa no islamismo, é o monoteísmo unitário, um Deus e uma pessoa. No cristianismo, nas escrituras, um Deus só, é monoteísmo. Deus abomina, né, o politeísmo e a idolatria. Um Deus só, mas é um Deus só em três pessoas, né? E isso explica a realidade, né? As outras tentativas de explicação por outras divindades não explicam a realidade, a criação. Mas você olha para a criação e você vê unidade e pluralidade. Família é uma família, mas formada por várias pessoas. Casamento, uma unidade formada por mais de uma pessoa, né? E, enfim, a floresta é uma floresta, mas formada por uma pluralidade de coisas. Então, tudo você vê a marca do Criador. E a marca do Criador, entre outras coisas, é essa coexistência de unidade com pluralidade. Isso é essencial no ser de Deus. Quinto lugar, quinta aplicação, a solidão do homem, ela é fruto da queda. A gente viu a solidão de Deus, né? Que é santa, perfeita, ele se basta a si mesmo, né? E pela graça dele, pela bondade dele, por algo que existiu só nele, pela sua boa vontade, ele criou para manifestar a sua glória, mas ele não precisava fazer isso, e ele não ganha nada com isso, nós é que ganhamos. Mas o homem, quando se encontra solitário, isso é um fruto, né? Isso é um sinal da queda. Nós clamamos, o homem clama por companhia, a companhia de Deus, e pelo nosso verdadeiro lar. Desde que o ser humano foi expulso do Éden, ele sente saudades da pátria, ele sente saudades do lar, do verdadeiro lar. Nada completa o ser humano a não ser Deus, né? O homem também é essencialmente relacional, mas não em si. Deus é um ser essencialmente relacional em si mesmo. O homem é um ser essencialmente relacional, mas não em si mesmo. Em Deus, primeiramente. Em Deus, primeiramente. Quando estamos, isso que é muito interessante, né? Quando nós estamos no trabalho, nós queremos ficar em casa. Quando nós ficamos em casa, nós sentimos muito em casa, né? Nós sentimos falta do trabalho. Quando nós temos acesso à igreja livre, muitas vezes nós não vamos à igreja. Ou algumas vezes, enfim, cada caso é um caso. Agora, quando nós não podemos ir à igreja, como agora é o nosso contexto, aí nós queremos ir à igreja, né? Então, essa confusão nossa
e muitos outros casos nós poderíamos citar. Então, essa confusão nossa, tudo isso aponta para a nossa incompletude, que só será plenamente saciada em Deus, nos novos céus e na nova terra. Mais um, conhecimento dos atributos de Deus baseia-se somente na revelação da sua palavra. É somente nas escrituras sagradas do Antigo e Novo Testamento que Deus se revela. Não é em outro livro, não é dentro de você, não é fora de você, numa outra pessoa, não é na natureza a princípio, é na palavra de Deus. E interpretada pela palavra de Deus, né? E aí nós terminamos com esse clamor, com essa oração, né? Que Deus ilumine nossas mentes para que possamos conhecê-lo mais, né? E que esse conhecimento transforme a nossa vida de oração, a nossa leitura da palavra, a nossa meditação, né? A nossa adoração, o nosso louvor e as nossas vidas. Que Deus nos use também para que outras pessoas possam conhecer a Deus e que esse conhecimento promova transformação e redenção. Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe em Jesus Cristo e amém. Né? Que nós possamos caminhar nesse conhecimento dos atributos de Deus e que isso possa trazer transformação para a nossa vida. Então assim a gente termina essa primeira aula. Até a próxima semana, Deus permitindo. Um grande abraço.